Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal da Hybrid Theory, e hoje eu vou dar dicas para vocês de que passos vocês precisam tomar, né? Qual que é a direção que vocês precisam seguir, caso vocês queiram trabalhar na área de dados, né? Especificamente na área de Business Intelligence. Então, antes de eu explicar aqui um pouco sobre a minha carreira, sobre o que você precisa fazer, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta se faltou algo no vídeo que você gostaria de complementar, para a gente poder movimentar e ajudar aí a comunidade. Então, primeiro passo, o porquê que eu quis gravar esse vídeo? Recentemente eu recebi várias mensagens inbox, né, perguntando para mim aqui no LinkedIn o porquê que eu me tornei, né, um analista de BI, qual que é o meu propósito, o que que eu estudei, quais ferramentas, quais escolas. Então, o que eu quero passar para vocês aqui hoje é a minha única opinião. Existem diversas outras formas de você chegar lá, diversas outras escolas, conhecimentos, transições de carreira. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o como eu cheguei, o que eu fiz para chegar e o que eu recomendo para as pessoas que estão começando ou que já estão na área e desejam se especializar. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre esse mundo de dados, mundo de negócios, business intelligence, é um propósito. O porquê que eu quero entrar nessa área? Ah, Adriano, eu quero entrar nessa área porque eu vi que o salário é bacana, porque eu trabalho com pessoas de outros países e coisas nesse sentido. Então, se você tiver somente com esse pensamento, dificilmente você vai conseguir chegar mais longe na sua carreira. Você vai conseguir avançar. Pode ser até que você consiga, mas você não vai ser feliz. Posso adiantar para você. Porque diferente do que as pessoas falam e do que a gente vê muita mídia passando para as pessoas, trabalhar com tecnologia é difícil. Não é tão simples quanto você apenas criar um relatório, criar um dashboard, subir uma aplicação ou algo nesse sentido. Trabalhar com dados é difícil, assim como todas as profissões têm seus altos e baixos e suas dificuldades. A diferença é que, no cenário que nós vivemos hoje, a tecnologia está sendo cada vez mais utilizada por grandes e pequenas organizações para que elas possam impulsionar os seus resultados. Então, por que uma coisa que cresceu bastante foi essa parte de tecnologia, principalmente em dados? Porque as empresas hoje elas querem ter um diferencial competitivo. E para a gente poder tomar a decisão, a melhor forma é a gente tomar com base em dados, estatísticas. Não tem mais eu acho, o vento soprou, vozes da minha cabeça. Então a gente toma a decisão com base em dados. E por que falta profissionais hoje? Primeiro que a maior parte dos profissionais hoje que estão nessa área estão empregados. Segundo, a quantidade de empresas agora que quer ter um analista de BI, um analista de dados, para que possa, né, fazer parte ali do seu quadro efetivo, cresceu. Então nós temos muito mais empresas do que pessoas qualificadas para isso. Porque você não vai se tornar um analista de BI de amanhã, de hoje para amanhã. É uma trajetória, é uma carreira, você precisa seguir. Tem pessoas que em 6 meses pode ser que estejam muito bem, tem pessoas que em 6 meses não vai estar muito bem. Isso vai depender de você, do tempo que você dedica e de outras coisas também que a gente vai falar um pouco aqui. Então, como que a gente precisa pensar para ser um analista de BI? A gente precisa definir um propósito. O que te chama atenção quando você quer trabalhar com dados? Por que você quer trabalhar com isso? Não pode ser só pelo dinheiro. Logicamente, nós temos sonhos, nós queremos, né? Mas a gente precisa pensar um pouco além disso. Por que o Adriano trabalha com dados? E eu vou falar um pouco para vocês. Primeiro porque eu sou apaixonado em negócios. Eu gosto de trabalhar em empresas, eu gosto de entender como elas funcionam, eu gosto de entender sobre crescimento, sobre o que impulsiona elas e que diferença que a gente está fazendo no mundo. Tudo isso relacionado a dados, porque são dados que vão nos direcionar para isso. E, particularmente, eu tenho uma outra grande paixão que é por pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, conseguir conectar essa parte de dados com a minha parte de comunicação com as pessoas foi algo que me deu um grande diferencial, digamos assim, no mercado. Porque aquela visão que a gente tinha antigamente de uma pessoa que trabalha com tecnologia é um cara num quarto escuro, cheio de luzinha, que está num fone de ouvido, que não conversa com ninguém. Isso não existe. Dificilmente uma pessoa desse sentido vai conseguir dar um upgrade na sua carreira. Logicamente, existem empresas e empresas, times e times. Tem pessoas que vão trabalhar assim, nesse formato parecido. Mas para que você consiga, né, dar um upgrade ali na sua carreira, para que você se destaque, você precisa ter uma boa comunicação, porque você vai precisar entender a regra de negócio.
E quando eu falo entender a regra de negócio, isso não se resume apenas a BI, a dados. Se refere a todo o ecossistema que a gente tem hoje de tecnologia, tanto para desenvolvimento mobile, desenvolvimento front-end, back-end, cloud, e DevOps, enfim, tudo que você for trabalhar hoje, você precisa entender a regra de negócio e conseguir aplicar a tecnologia nessa regra de negócio, porque essa vai ser a única forma de você conseguir trazer rentabilidade para as empresas. Então, por que normalmente hoje o salário para uma pessoa que trabalha nessa área é alto? Primeiro, porque é escassez de talentos. Nós não temos tantos profissionais assim nessa área que, né, consigam atuar dentro das organizações. Então, primeiro, não temos pessoas suficientes. Segundo, tecnologia é caro. Para você conseguir estudar, fazer uma formação, né, isso envolve muito tempo, envolve dinheiro também. Não estou aqui iludindo para vocês, tá? Com certeza existem muitas coisas que são gratuitas na internet que você pode estudar, mas em determinados momentos, sim, eu falo por, né, carreira própria que você vai precisar fazer alguns investimentos. Então, tempo, tecnologia, poucos profissionais, e porque normalmente o retorno que esse profissional dá para a organização costuma ser algo tangível, costuma ser algo nítido. Um exemplo, se um desenvolvedor cria agora um app de vendas para o seu iFood da vida, para o seu e-commerce, então essa empresa ela passou a faturar mais porque os clientes vieram através desse aplicativo. Esse aplicativo capta o pedido dos clientes, faz o pagamento, já envia ali para o sistema de entrega de delivery, que faz com que entregue na casa das pessoas. Então, olha quanto que um time de desenvolvimento conseguiu trazer de rentabilidade para uma empresa. A mesma coisa é para quem trabalha com dados ou quem trabalha com outros setores. Nossa, se esse segmento que a gente está apostando não está trazendo retorno, a gente vai começar a apostar em outro segmento que está trazendo. E tudo isso é feito através de gráficos, de projeções, de visualizações. Se eu estou crescendo em relação ao ano passado, isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Isso pode ser bom porque significa que eu estou vendendo mais, mas isso pode ser ruim porque significa que eu estou vendendo mais, mas a um preço mais barato, então meu lucro diminuiu. Eu posso estar vendendo mais do que o ano passado porque eu estou comparando com um período de pandemia onde o meu negócio não tinha a mesma proporção. Então, tudo isso é um pouco do que a gente começa a trabalhar e fazer com que as empresas tenham retorno sobre o nosso trabalho. Agora, mudando um pouco, né, dessa parte conceitual e tudo mais, o que eu recomendo para estudar, para as pessoas que querem entrar na área de dados? Então, a primeira coisa que você precisa entender na área de dados é que a área de dados ela é distinta. Ele existe um ecossistema muito grande por dados. Nós temos analistas de dados, nós temos cientistas de dados, nós temos engenheiros de dados, nós temos analistas de machine learning e assim sucessivamente. Cada uma dessas pessoas exerce um papel diferente dentro desse ecossistema de dados. Então é algo que você precisa pesquisar um pouco mais a fundo, que eu não vou falar tanta coisa aqui, mas que você precisa entender qual área que te chama mais atenção. Logicamente, quanto mais desse conhecimento você tiver de forma ampla, isso vai te ajudar na sua carreira. Por exemplo, dificilmente um analista de BI ele vai chegar numa organização e ele vai definir ali qual é o ferramental que a gente vai utilizar para estruturar o nosso banco de dados, se vai ser um data lake, se vai ser do produto X, do produto Y. Normalmente um analista de BI não faz isso. Ele tem como papel e como atividade auxiliar ali, né, com as questões de negócio e construir visões com base nisso. Então ele vai ser a pessoa voltada mais ali, né? Ele pode até fazer consultas em SQL, sim, em Python ou outra linguagem de programação, mas o grande foco dele ali é desenvolver dashboards e dar manutenção nisso. Agora, uma pessoa que está voltada para engenharia de dados, normalmente, é ela que vai fazer tudo isso. Ela vai identificar qual que é a capacidade da empresa, quanto que é o nosso budget, ou seja, qual que é o valor que eu tenho para investir nessa infraestrutura da organização. Então, normalmente vai ser isso. Uma pessoa que vai trabalhar ali com machine learning, ela vai trabalhar com previsão de dados, fraude, dentre outras coisas que existem dentro desse ecossistema. Então, você sempre precisa pesquisar e entender um pouco mais sobre essas áreas. Eu, como analista de BI hoje, como que eu posso definir minha rotina, digamos assim? Eu trabalho para uma empresa onde eu tenho departamentos diferentes, digamos assim, e cada um desses departamentos me solicita relatórios, dashboards, né, e acompanhamentos. E o meu objetivo é captar o que esses times precisam, poder pontuar, né, e dar sugestões também sobre o que eles querem, porque algo que você vai ganhar com o tempo trabalhando com dados é experiência. Então você vai ver com o tempo que às vezes as pessoas que estão te pedindo, você consegue dar uma sugestão para
potencializar o que essa pessoa pediu para você. Ah, Adriano, eu queria entender quantas vendas eu tive por mês. Isso pode ser um pedido simples, mas você quer quantas vendas você teve por mês num gráfico de colunas, você quer quantas vendas você teve por mês numa tabela para você exportar, você quer ver quantas vendas você teve no mês, onde eu vou grifar para você o mês que mais vendeu e o mês que menos vendeu, você quer que esses números apareçam em casas decimais, que eles não apareçam, a gente está falando de dinheiro, então tudo isso é um exemplo bem simples, na verdade, que eu dei, mas que você vai começar a pontuar e ajudar as pessoas a definirem de fato, né, quais são os melhores indicadores ali. Esse normalmente é um dos papéis do analista de BI. Ele tem sim como papel trabalhar, né, parte dos dados, essa parte de modelagem de dados também, fazendo consultas em SQL, transformando ele, né, transformando esses dados de uma forma que ele fique mais limpa para que você possa consumir. Isso pode ser feito de diversas ferramentas diferentes do mercado hoje. Então, normalmente um papel do analista de BI hoje é esse: é entender as necessidades de negócio da empresa, entender quais são os dados que vão ser necessários para isso, consumir esses dados para alguma ferramenta que faça a visualização desses dados, disponibilizar os dados para os seus stakeholders, para as pessoas que solicitaram, se preocupando com row level security, quem são as pessoas que vão acessar, qual que é o nível de segurança que essas pessoas vão ter, os nossos dados estão protegidos, LGPD, quem pode ter acesso ao quê. Normalmente essa parte de BI ela sempre vai estar vinculada ali com uma parte de segurança, ou pode ser até mesmo que você seja contratado para implementar isso dentro de uma organização. Então você precisa se preocupar um pouco com isso também. Agora falando um pouco de ferramental, né? Quais são as principais ferramentas? O que que eu devo estudar? Quais são as escolas que têm cursos bacanas? Então eu vou falar para vocês a minha opinião. O que que eu acho que a gente precisa entender hoje? Por mais que exista um grande mercado, né, que ele seja bem competitivo, você precisa dominar as principais ferramentas do mercado hoje para visualização de dados. As duas principais ferramentas que nós temos hoje é o Tableau e o Power BI. São duas das ferramentas que eu já, né, vi que são as mais utilizadas no mundo inteiro, não somente no Brasil. Logicamente que o Power BI ganhou muito mercado por se tratar de um produto Microsoft, e ele tem muitas pessoas têm facilidade de utilizar ele porque elas estão acostumadas com esse pacote Office. Então, tem coisas que lembram o Excel, tem coisas que lembram ali o PowerPoint e vice-versa. O Tableau já é uma ferramenta que possibilita você criar visões totalmente diferentes do que a gente costuma ver. Então, e ele também é uma ferramenta muito simples de usar quando você quer criar um gráfico. Basta você arrastar ali duas dimensões, né, que é o que a gente chama de drag and drop. Então, basta você arrastar duas dimensões, você consegue construir um dashboard, você consegue montar ali um relatório para alguém. Então, essas duas ferramentas são as principais ferramentas de visualização de dados. Adriano, preciso saber as duas? Não, você não precisa saber as duas, de cabo a rabo, mas eu recomendo fortemente que você teste as duas, que você tenha conhecimento nas duas. Porque se as duas são os players de mercado, você sempre vai estar inserido. Ah, não, aqui a gente usa Power BI, sucesso. Não, aqui a gente usa Tableau, sucesso. Então, essas são as duas ferramentas para visualização de dados. Para a gente poder trabalhar um pouco com back-end, digamos ali no tratamento dos dados, são duas coisas: SQL e Python, na minha opinião. SQL ele é algo que deveria ter sido ensinado no ensino médio, na minha opinião, porque ela é uma linguagem muito utilizada hoje em todas as empresas praticamente. Porque através dela você consegue fazer consultas em bancos de dados, tratar os dados, minerar os dados, fazer com que os dados venham de um formato ali, né, mais tratado para que você só plugue dentro da sua ferramenta de visualização e que você consiga construir um dashboard com base nisso. Então, saber SQL é algo fundamental para qualquer pessoa que quer trabalhar com dados, não só analista de Business Intelligence, mas analistas de dados, engenheiros de dados, todas essas pessoas precisam conhecer SQL. Então, quanto mais tempo você investir estudando essa linguagem, melhor vai ser para você. Por um outro lado, nós já temos também Python. O que o Python vai ajudar você? O Python também é uma linguagem aí de alto nível, né? E que ela vai conseguir te ajudar para você tratar dados, fazer determinados tipos de transformações e até mesmo criar dashboards no próprio Python se você quiser. Além de ser uma linguagem que é muito utilizada para data science e para machine learning, ela pode te ajudar a fazer outros tratamentos, né?
O Python tem uma biblioteca que chama Pandas, que é muito utilizada hoje, que ela é feita principalmente para você poder tratar tabelas e data frames ali dentro dessa ferramenta. Você pode criar automatizações, você pode desenvolver portais, sites, enfim, o ferramental do Python é muito poderoso e ele também é muito utilizado. Então, se você tiver um domínio de SQL, um domínio de Python, Power BI e Tableau, pode ter certeza que você já vai estar, né, muito inserido nesse mercado de trabalho hoje, para quem quer trabalhar nessa área. Então, outra coisa também que eu recomendo bastante é você aprender sobre dicas visuais. Como você vai ser uma pessoa que vai estar retratando os dashboards, né, para diversas pessoas da organização, quanto mais você conseguir entender um pouco sobre layouts, paletas de cores, ícones, né, toda essa parte de front-end, digamos assim, ela vai ser muito importante para você. E uma das ferramentas que eu indico para você é o Figma, porque o Figma ele possibilita que você consiga criar inúmeros tipos de visualizações, até apresentações, eu já vi pessoas fazendo no Figma. Ele é uma ferramenta muito boa e muito fácil de utilizar, além de ser gratuita, que é o melhor de tudo. Então, até mesmo no Figma aqui, ó, é algo que você pode traçar um fluxo para sua empresa. Então, imagine que você tem aqui a sua database. Dentro da sua database, você pode criar aqui mais alguma outra coisa. Então, aqui eu vou fazer um tratamento de dados. Então, vim aqui, escrevi tudo errado, beleza. Enfim, você pode vir aqui agora e criar uma seta. Não, então aqui, depois que eu tratar os meus dados, eu vou levar isso aqui para fulano. Então, enfim, você consegue utilizar essa ferramenta aqui para você criar esses fluxos. Além de ser muito utilizada também para você fazer o fundo dos dashboards, o background. Então, também isso é muito utilizado hoje dentro da criação de dashboards com Power BI, Tableau ou qualquer outra ferramenta. Então, Figma, Power BI, Tableau, SQL e Python são, né, o pacotinho ali básico, digamos assim, para você poder trabalhar hoje dentro de uma organização e conseguir entregar e gerar valor. Logicamente, você precisa pensar fora da caixa. O que mais eu preciso saber para trabalhar com dados? Quanto mais conhecimento você tiver nessa área, melhor vai ser. Então, aprender SQL, beleza, mas o SQL em si, ele costuma ser uma linguagem que eu posso dizer universal. Logicamente que existem diferenças de um produto para o outro, mas se você conseguir dominar os principais produtos também, como assim principais produtos, Adriano? SQL é uma linguagem de programação, uma linguagem de consulta, né, digamos assim. Agora, existe o SQL da Oracle, o SQL do SQL Server, o SQL do Mongo, o SQL do Maria, do Cassandra, do Google Cloud, enfim, todas essas ferramentas elas vão ter diferenciação ali quando a gente estiver trabalhando com SQL. E você ter o conhecimento delas vai ser muito importante aí para que você consiga se sobressair no mercado. Então, aprender sobre conexões de dados, como que eu faço uma conexão, como que eu consigo fazer uma rotina de atualização, se essa carga precisa ser full load ou incremental, ou seja, eu preciso gerar todos esses dados aqui de novo ou não. Eu posso gerar esses dados a partir do momento que surgiu um novo registro no meu banco de dados. São coisas que você precisa pensar. Então, cursos que eu indico para vocês que querem entrar nessa área. Eu tinha aqui antigamente até uma ferramenta do Trello, né, que eu utilizava para poder organizar os meus estudos. Então, uma das que eu mais recomendo para vocês é a Alura. Por quê? Porque a Alura ela é uma conexão de diversas tecnologias diferentes, não só na área de dados, que vai poder te ajudar e te nortear para você conseguir fazer esse pacote, essa junção completa de todas as ferramentas que eu falei. Eu faço um curso também na Rocket City, inclusive esse curso existe ele de forma gratuita, caso você queira, que é o curso do Discover, né? Então acho que aqui é Rocket City barra Discover, se eu não estiver enganado. Isso, o Discover ele é um curso de programação. Adriano, mas eu quero trabalhar com dados, para que eu tenho que aprender programação? Quanto mais você tiver conhecimento relacionado nessa área, vai ser melhor para você. Imagina o seguinte, você trabalha com BI, você consome dados. Dados vêm da onde? De sistemas. De onde são criados os sistemas? Através da programação. Se você tiver um conhecimento, pelo menos o médio, digamos assim, de programação, em alguns momentos isso pode ser útil na sua carreira também. Não é que eu quero que você saia estudando tudo da sua vida, né? Tudo que você vê pela frente. Mas, à medida que você for dominando as principais ferramentas,
vai se aprofundando e estudando mais, né, para você ter mais conhecimento. Então, a Rocket City é uma escola incrível que ensina tecnologia para vocês na parte de programação. Desenvolver páginas web, back-end com Node, dentre outras ferramentas aí que eu indico para vocês. A EBAC já é uma escola voltada para diversas áreas também, né? A EBAC em si, ela tem voltado para Python, para front-end, back-end. O curso que eu tenho da EBAC hoje é um curso que foi desenvolvido, né, um curso de Python. Existem algumas coisas ali que eu precisei buscar fora, como todas as ferramentas né, todas as grandes escolas hoje, mesmo você tendo ali, você precisa buscar fora, você precisa entender um pouco mais sobre o conteúdo buscando, né, mesmo, não só o que a escola vai passar para você. Então, Python na EBAC foi um curso que eu gostei bastante. Hashtag treinamentos. A hashtag treinamentos eu acho que foi o grande pivô, né, foi o grande responsável por que eu me tornasse um analista de BI hoje. Eu comecei os meus primeiros dashboards ali em meados de final de 2018 para 2019, com a hashtag treinamentos ainda no Excel na época. Então, todos os cursos que a hashtag tem hoje, eu recomendo. Ela tem cursos de SQL, de Excel, de Power BI, de Python, e de todos eles o que eu mais recomendo é o de Python, porque de todos os cursos que eu já fiz de Python, ele é o curso que tem, né, a melhor didática que eu já vi. O Lira, que é o professor da hashtag, ele é o melhor de todos. Para mim, o curso que eles entregam é muito bom. De todos de Python que eu já tive, todo mundo que me pergunta, é o curso que eu mais indico para todo mundo. Ele é um curso muito bom mesmo. Então, aqui a gente já vê um pouco sobre faculdades também, né? Além desses cursos, eu sou uma pessoa acadêmica, então eu faço faculdade hoje na FIAP, na Estácio. Na FIAP eu faço análise e desenvolvimento de software e na Estácio eu faço engenharia de software. Como eu disse, apesar de eu ser do ramo de dados, eu sempre vi que essa parte de programação e desenvolvimento está conectada com a nossa área. Outra coisa que é interessante também é você começar a pensar no seu inglês. Lembre-se sempre que quando você for estudar programação ou parte de dados, todo o conteúdo, né, o conteúdo mais rico que você vai encontrar, ele é em inglês. Então, você conseguir entender o que está escrito ali numa documentação, você conseguir assistir uma aula em inglês, vai te ajudar muito. Até caso você queira, né, ter ali o seu curso, né, ter sua carreira internacional. Então, você dedicar o inglês aqui é algo que vai ser formidável para você também. Existe a Udemy, que existe, né, vários cursos aí que são muito em conta, que entregam muito valor, que eu gosto bastante. Aqui é voltado mais para a parte de livros, né? Então eu sou uma pessoa que gosta bastante de ler. Aqui eu tenho um pouco mais sobre a pós-graduação que eu fiz, né? Eu tenho uma pós-graduação em Big Data, uma engenharia de software. Na época eu quis aprender sobre o ClickSense, então eu comecei a estudar aqui nesse curso que chama Mago dos Dados para aprender o ClickSense, que é uma outra das ferramentas que tem hoje de visualização de dados, que está ali, né, dentro do quadrante mágico junto com o Power BI e com o Tableau. Existe a Asimov, que é uma outra escola que eu também fiz curso, que ela ensina você a criar dashboards com Python utilizando uma biblioteca que chama Dash. Eu aprendi a criar apresentações, né, utilizando o PPT Play 2.0, que são animações ali dentro do PowerPoint que tornam as suas apresentações mais dinâmicas. Eu fiz um curso de Figma aqui do Felipe Santana, que é muito bacana, né? Ele é um curso que ensina muita coisa desde o zero, né? Desde o primeiro Canva que você cria até partes mais avançadas que eu gostei bastante. Esse curso que eu comprei aqui, ele é um curso que chama After Effects. Ele é voltado para edição de vídeo. Não tem nada a ver com dados, entre aspas, não tem nada a ver com programação. É um curso que eu fiz mesmo por hobby, porque eu sempre gostei um pouco dessa parte de vídeos e tive interesse. Hybrid Theory é a minha escola, então futuramente eu pretendo conseguir disponibilizar cursos para vocês também nessa área que a gente tem hoje de dados. Os Dashes Criativos, que também é uma outra ferramenta aí, né? Um outro curso que eu adquiri também, que tem muita coisa bacana voltada para a parte de programação dentro do Power BI. E uma outra ferramenta que eu indico muito para vocês é o Notion, porque o Notion permite que você consiga vir aqui, né, e dedicar os seus estudos mesmo, né? Você consegue programar aqui e fazer todo o seu aparato de estudos dentro do Figma. Então, dentro dos meus estudos, eu divido aqui o que é back-end, o que é data science, o que é Google Cloud, AWS, Python, SQL,
Então, eu clico aqui no Python, vou para a minha página de Python, dentro do Python eu entro dentro da EBAC, que é a escola que eu mostrei para vocês, e aqui eu vejo sobre a metodologia que eu estava anotando. Tudo isso é importante, são ferramentas e coisas que eu estudo. Eu gosto de organizar os meus estudos, né, utilizando o Notion. Existem outras pessoas que preferem Word, ou que preferem um Trello, ou qualquer outra ferramenta, não importa a ferramenta que você estiver utilizando. O que importa é que você tenha os seus estudos previamente programados, que você tire um tempo para estudar e que você tire um tempo para descansar também. Então, basicamente, o que eu tinha para dizer para vocês sobre a carreira de Business Intelligence é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo relativamente curto e que eu falei muito rápido, porque o meu objetivo era justamente esse, conseguir passar o máximo de conteúdo possível no menor tempo possível. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um norte para vocês e que, caso vocês queiram entrar na carreira de dados, né, esses são os passos que eu segui. Outra coisa importante também que eu não citei, metodologia ágil, entender como funcionam os processos, entender como que a gente faz entregas mais dinâmicas, mais rápidas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida também sobre qualquer coisa que eu citei aqui, podem deixar no comentário desse vídeo, podem me procurar aqui no LinkedIn, tá? O meu LinkedIn chama-se Adriano Ferreira de Oliveira, basta você vir aqui no meu LinkedIn, me mandar uma mensagem e eu vou ficar muito feliz aí, muito satisfeito de poder ajudar a todos vocês. Então, um grande abraço e até mais.